Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da ótima vitória do Tricolor ontem contra o Tadieres. São Paulo fez o dever de casa, venceu por 2-0, avançou em primeiro do grupo. Já estava classificado, mas tinha o objetivo, de avançar em primeiro. Ontem derrotou o Tadieres, contando aí o Morumbi, lotado com um grande público, torcedor apoiando o São Paulo, e o Tricolor conseguiu um excelente resultado. Vamos acompanhar aqui a repercussão, deixar os créditos a ESPN, link aqui abaixo. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Bem, palavras do Diniz, classificação do Fluminense, outro brasileiro que se classificou também em primeiro lugar, o São Paulo. Dá uma olhadinha na tela aí. Classificação do grupo do São Paulo, passa em primeiro, 13 pontos. O Tadieres, os mesmos 13 pontos, eles trocaram, O Tadieres venceu lá, o São Paulo venceu cá, eles tiveram um empate cada um. Ficaram com 13 pontos. O Barcelona vai para a repescagem, para a Sul-Americana, 6 pontos. E o Cobressal fica só com um pontinho. 2-0. O São Paulo que começou, Pedro, a Libertadores, perdendo para o Tadieres. E depois uma vitória sobre o Cobressal, que ainda passou sufoco. O Cobressal teve oportunidades. Virou a chavinha com o Zubeldia, que continua invicto no comando do São Paulo. Dentro disso que você falou, William, dá até para ilustrar, Dá até para ilustrar. Perdeu o primeiro jogo, era outro time, era outra Libertadores começando para o São Paulo, termina essa fase de grupos ganhando, e ganhando de uma forma que o São Paulo, vou voltar naquilo, O Jean falou, parece que é repetitivo, não foi brilhante, não foi a melhor atuação pelas mãos do Zubeldia. Venceu, é líder, pote 1, mas algo que me gerou, assim, curiosidade, mas algo que eu achei bacana de ver na evolução do trabalho. Vimos bons jogos do time do Zubeldia, hoje não vimos um grande jogo, mas vi um time que parecia seguro, tranquilo, sabe? Mas um adversário mais difícil também. Um adversário que soube, para começar, tirar a velocidade de São Paulo dentro do Morumbi. Ele tira a velocidade. São Paulo começa tendo problema, o Sousa, que é ali pela esquerda, já impede que o Igor Vinícius chegue um pouco mais para fazer o quê? Para jogar com o Lucas. O Lucas já fica isolado. Tira a velocidade do meio, São Paulo não consegue jogar. A bola não andava, o jogo não fluía, travava. Pela esquerda, demora. Vai finalizar depois de muito tempo. Um Tadieres que segurava bem ali. O 0-0 estava muito bem pago ali no primeiro tempo. Aí tem um vacilo do Tadieres no ataque, volta. Aí tem sim uma jogada individual do Rodrigo Nestor. Pênalti, 1-0. E aí no segundo tempo também, o São Paulo não era exatamente o dono do jogo com a bola no pé no segundo tempo. Mas era um time que sabia o que estava fazendo, não sofria. O Tadieres tentava, um time muito bem organizado, é bom que se diga, o Tadieres, porque talvez muita gente olhe e pense, Boca, que não está na Libertadores, mas River, vou olhar para o Racing, também não está, vou olhar para quem, estudei, não. Olhe para o Tadieres, o trabalho é interessante, o time é muito bem arrumado, então tenta fazer alguma coisa, faltava qualidade, tinha o São Paulo tranquilo, aí é o que eu falo. E aí começa muita ligação direta, sabe, começa a chegar, já o gol do Luciano no final do jogo, mas também de muita criação. Mas o São Paulo, diante de um time bem armado, não sofreu, controlou, não teve a sua melhor atuação, mas vinha vencendo, parecia que sabia que ia vencer, e aí tem esse gol, o Luciano tira da cartola ali no final. Então, o São Paulo, se dá para dizer que começa tropeçando, questionado, troca de treinador, termina maduro, olhando para o que é o elenco. Cagliari voltando, Zubeldia com capacidade, quando a gente joga, aqueles 75 dias lá para o mata-mata, é o São Paulo que pode chegar forte. E talvez quando tem a derrota no primeiro jogo do Tadieres, não sei se todo mundo imaginava que ia terminar em primeiro, chegando uma projeção positiva lá para frente. E é um São Paulo gigante, é um clube acostumado a esse tipo de ambiente e um grupo que no ano passado acostumado a enfrentamentos. Já falou em enfrentamentos, o time está acostumado. Um time acostumado a enfrentamentos. É bom lembrar como o São Paulo chega à final da Copa do Brasil, de quem ele ganha e como ele ficou marcado ali de ser um time que compete muito. Então acho que vai se aproximando disso, com mais qualidade até com o trabalho do Zubeldia. Termina bem a primeira fase, mas vamos voltar naquilo que o Jean falou, parece cansativo. Não foi brilhante, venceu, primeiro colocado, talvez não tão atrativo para quem queria ver o grande jogo, mas venceu, isso que importa. Sim, sem dúvida. É um São Paulo que termina a fase de grupos maior do que quando começou. Isso é fato. Sem dúvida, até porque começou do jeito que bem começou, menor. A gente até estava conversando, Jean, recentemente, fazendo um intervalo de jogo nas nossas redes sociais lá, e foi o jogo contra o Barcelona, E eu perguntei para você, é um São Paulo que, com jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias, é um São Paulo que chega para o mata-mata, a uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para
poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência mais forte para as oitavas de final, você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro. Que para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né? Bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tajeres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer por aquilo que ele produziu. Foi o São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes, importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Bidner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia, o Wellington Rato é um jogador importante. Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte, e eu acho que assim, para mata-mata, assim, para mata-mata é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio, porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores, é um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções, eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras, pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito pelo treinador, né? Pois pouca coisa, hein, Kfouri? 9 jogos apenas, mas já passa muito por ele. Não, é um trabalho que está no começo ainda, e hoje, na hora do gol do Luciano, o Zubeldia correu para dentro do campo, foi ali no canto do Morumbi, onde os jogadores estavam comemorando. Isso. O Tite costuma fazer isso também, já há algum tempo não faz, mas acho que deve ser o joelho que está um pouco incomodando. Mas ele, ao fazer isso, ele mostra o tipo de conexão que ele tem com os jogadores, o tipo de personalidade que ele dá ao trabalho, porque o time dele hoje é um time confiável. Exatamente. O time do Zubeldia é um time que você sabe que ele vai passar o tempo todo procurando como ganhar. Tem algumas minúcias, né, quando eu digo isso, porque uma coisa é um time que brilha, que é muito superior tecnicamente, que você sabe que é melhor na maior parte do tempo, que você entende que o jogo vai ficar ao feitio dele e ele vai ganhar porque ele é muito melhor. Nos jogos do São Paulo em que existe equilíbrio técnico, você percebe que o time está o tempo todo procurando por onde entrar para ganhar. Nem sempre é a mesma porta. E eu acho que essa comemoração é também porque o Luciano fez um gol bonito e talvez o goleiro tenha tido um pouco de colaboração, muito dependendo da forma como se vê. Eu ia mandar uma mensagem para o Fernando Praz. Toda vez que existe essa dúvida, eu mando uma mensagem. É a melhor fonte possível. Eu mando uma mensagem para o Praz. E o que ele fala, eu falo. Acabou. Porque senão, né? Não é isso? É mais ou menos como... É mais ou menos... Ele entende um pouco mais. É mais ou menos como a Renata Ruel. O que você achou desse momento da arbitragem, essa decisão? Ela, não, foi o erro. É assim. E não deu tempo porque o gol saiu no final do jogo, a gente já estava aqui. Mas amanhã eu mando a mensagem para ele. O São Paulo hoje foi melhor. O São Paulo conseguiu um resultado que tem... alguns símbolos, nunca tinha vencido esse adversário. Sim. O técnico nunca tinha perdido para esse adversário. E
É mais um jogo em que a competitividade foi inquestionável desde o início. São Paulo não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se o Lucas, pelo lado direito, funcionou como o Zubeldia gostaria que funcionasse. Mas a vontade de ganhar, não no sentido de queremos raça, essa coisa, nada disso, mas saber como se comportar competitivamente, estrategicamente para ganhar, esse time sabe porque o técnico incutiu isso nos jogadores. Em conteúdo ele deve ter muito, porque as coisas mudaram muito rápido né, a partir da chegada dele. Hoje você olha para o time do São Paulo com trocas, com substituições, alguns jogadores contribuindo, você acha que o elenco é melhor do que você pensava antes dessa comissão técnica chegar. Exatamente. E isso é um sintoma claro do treinador. Mas antigamente, antes do Zubeldia chegar, você não tinha essa noção, você não tinha essa impressão do elenco do São Paulo. Hoje você tem. E eu só tenho não é uma dúvida, nenhuma crítica, não é nada disso, só uma observação. Um jogo antes da estreia do Zubeldia, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo foi dirigido pelo Milton Cruz, fora de casa, o melhor jogador em campo foi o André Silva. E o Zubeldia estava no estádio. E ali você falava, o São Paulo contratou esse jogador numa oportunidade e ele é um cara que está fazendo diferença. Sumiu. O que se fala é que o Zubeldia gosta mais do Juan. E aí são escolhas de um técnico. Você não tem o que questionar. Acabou de tocar num ponto importante aí. Esse Juan é assunto. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou questionando. Eu só acho curioso que um jogador que meio que pedia a passagem na chegada da comissão técnica não tenha mais aparecido como... E as impressões em relação ao jogo do André Silva eram ótimas. Sim, a gente falou, não, ganhou a titularidade. Até na época do Carpini, ele... Mesmo não jogando como centroavante também. Isso. Então, assim, é algo principalmente não jogando. Principalmente saindo da área. É algo só que eu acho que é legal a gente conversar, porque né, dentro dessa ideia André, do elenco bom, ele está aí. É um ponto importante, porque quando ele começa com o Zubeldia, a gente fala, bom... Isso aumentou até o nível de críticas ao Carpini, mesmo o Carpini já tendo deixado o São Paulo. Verdade. Tá vendo? Não aproveitava o cara tá indo bem pra caramba, tá vendo? Com o Zubeldia tá tendo oportunidade. Só que agora tem o Juan. Inclusive falando com o São Paulo, porque tem um pessoal, os torcedores do São Paulo, eles têm uma certa desconfiança com o Juan, né? Há um tom de críticas com relação ao Juan, mas o espaço que o Juan tem com o Zubeldia, ele está aproveitando, gente. Hoje fez uma bela jogada ali no primeiro tempo e tal, não resultou em gol, etc. Mas ele tem sido importante. Faz sentido para você o Juan de titular desse time? Na verdade não é titular, né? Tá aguardando a vaga do Caleri. Mas tá chegando, tá tendo oportunidade. Mais do que o André. Então, quando o Jean estava falando, assim, falou aqui, mesmo não jogando como centroavante, eu fiz a observação, principalmente não jogando como centroavante, porque ele vinha realmente pedindo passagem no time, vindo de trás. Isso. Né, com o Caleri na frente. Acontece que, nesse espaço, ele enfrenta as concorrências de Luciano e Lucas. E aí, para ele, fica difícil. Na cabeça, eu estou tentando entender dessa forma, na cabeça do Zubeldia, ele é o jogador que vem de trás. E rende melhor vindo de trás. Só que ali ele vai disputar espaço com outros jogadores que estão à frente dele. E ele, quando vai para a centroavância, isso, se é que você me permite... Claro, por favor. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele já jogou ali, mas também não respondeu. Eu acho que é importante ter elenco. O Zubeldia, ele monta uma equipe muito consistente, não é uma equipe vistosa, mas é uma equipe que tem a bola, que é muito intensa para recuperar essa bola e que tem os caminhos pré-definidos para chegar ao gol. Trabalha muito o lado de campo. Trabalha muito com aproximação, 2, 3 jogadores pelo lado do campo para fazer essa bola chegar na área. E por isso é fundamental que você tenha jogadores dentro da área, dentro do que ele pensa que vão entregar, assim, de saber qual é o posicionamento correto, que espaço atacar. E eu acho que na cabeça dele, para essa posição, é o Caleri. E depois do Caleri, ele enxerga o Juan mais capacitado para esse movimento que ele espera.
Mas não é descartável um jogador como... Numa temporada que a gente tem tantos jogos, tanta demanda, Claro. Não pode descartar o André. Eu acho assim, primeiro que seria legal que a gente pudesse ouvir o Zubeldia a respeito, né? Que fosse feita uma pergunta específica sobre... Mas é muito raro. É raro, mas ele, se feita... E ele é um cara que para esse tipo de pergunta, isso que eu ia falar. ele é hermético. Não, eles respondem... Você vai ter dele aquela... Eu acho que os técnicos internas. estrangeiros de maneira... Não, mas eu acho que os técnicos estrangeiros de maneira geral... Eles falam mais sobre essas coisas. Mas então, esse de repente... Então, não sei, assim, eu acho que poderia ser feita a pergunta para a gente tentar entender e, de qualquer maneira, William, o que eu acho é que, de fato, o André, ele jogou mais, ele jogou melhor, às vezes até aberto, nem vindo de trás, mas jogando até aberto mais mas aí a concorrência é maior pelo lado do campo, até porque o Lucas está jogando por ali também, enfim. Mas eu acho que é muito pouco ainda. A gente viu muito pouco, tanto de um como de outro. O número de jogos dos dois, tanto do Juan como do André Silva nessa temporada, né, são poucos jogos para a gente ter uma conclusão. Não é que nem vai perguntar para você, o Cavani é melhor jogando aqui ou ali. A gente vai saber responder, sem dúvida, onde o Cavani funciona melhor. Até falando do Cavani que fez 12 gols nos últimos 14 jogos, né? Só para lembrar, aquele cara que começou mal. O Cavani 24. Só para a gente lembrar, né? Então eu acho que as decisões dos treinadores em casos como esse, em que a gente tem tão pouco material de base para analisar, elas têm que ser respeitadas. Então, se ele acha que o Juan é o cara que vai funcionar lá melhor por um motivo ou por outro, claro que seria legal ouvi-lo. Mas eu acho que não dá pra gente contestar muito aqui baseado em meia dúzia de jogos que a gente assistiu de um ou de outro, porque o cara tá trabalhando com esses jogadores todos os dias e as amostras que a gente tem aqui são muito poucas. Sim. A gente tem duas imagens aí de confusão, né? Meu Deus. Final do jogo, né? Para variar, né? Vamos lá. Primeiro, o glorioso goleiro do Tadieres, no intervalo do jogo, né? Arrumando confusão com a polícia. Vamos jogar a imagem, olha lá. Vai lá, o árbitro tá ali, vai na conversa, ele vai lá conversar com a arbitragem, porque é o seguinte, teve o pênalti, né? E o pessoal do Tadieres reclama de um pênalti a favor do Tadieres, inclusive, antes de terminar o primeiro tempo. E aí ele vai lá reclamar da arbitragem e ele começa a treta com a polícia. Entender qual Esperto, né? E até para complementar, William, a informação do Diego. Complementa aí, por favor. E do Afonso, que ele e outro jogador foram levados para prestar esclarecimento, depoimento agora, após o jogo do Jequirim. Então, é isso. E alguém tem informação do que ele está reclamando com o policial? Porque assim... Me parece que ele vai reclamar do juiz, aí não gosta que o policial interpela ele. Que o policial interfere e tal, não sei etc. Se com mais truculência ou menos truculência, aí começa a briga dele com o policial. A reclamação era puramente com a arbitragem, isso é fato. Porque eles reclamaram de um pênalti para o Tadieres. Tá? No final do primeiro, teve um pênalti para o São Paulo, foi muito pênalti, né? E depois um suposto pênalti para o Tadieres. Bom, aí essa reclamação que vai com a arbitragem. E aí vem a polícia lá protegeu o árbitro, né? E ele começou a bater boca com o policial, foi isso. Com os policiais. Olha isso, gente. E assim, a forma truculenta como ele já chegou com o árbitro, já surpreende não ter sido expulso, inclusive. Já surpreende o goleiro não ter sido expulso. Ficou até uma expectativa na volta do intervalo se ele tomaria algum tipo de cartão que seria. E é uma burrice, né? Porque nós estamos falando de um time classificado para a próxima fase. Quer dizer, exatamente. É um time que, inclusive, perdeu um jogador no final da partida, expulso. Um lance absolutamente desnecessário ali, uma confusão desnecessária, e vai desfalcar a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Então é completamente estúpida a decisão de agir dessa maneira. Tem mais uma cenas lamentáveis, né? Vamos lá. Momento cenas lamentáveis. Que gerou a expulsão. Exatamente, vamos lá. Aí tem a confusão. Depois do gol do Luciano já, né? Exatamente. Já no finalzinho. Exatamente. Aí tem esse lance, aí começa a treta. Aí fecha o tempo, empurra um jogador do São Paulo, começa o bate-boca, isso aí já estava nos acréscimos. Aí que gera a expulsão que o Jean falou. Até o Zubeldia foi lá tentar apartar, tirar os jogadores dele da confusão, porque afinal de contas, né? São Paulo estava ganhando os jogos, classificando em primeiro, podia ser prejudicado aí no meio da confusão e tal, então foi lá apartar, tirar os jogadores dele de lá. O importante é não entrar nessas confusões, né? Exatamente. Quando você está classificado, quando você está...
Claro que assim, a expulsão ainda foi por aí. Ó. É com o Eric ali. Convenhamos também. Né? Mas o árbitro escolheu ali um para... Porque na realidade, ó, se a gente for ver bem o lance, começa o bate-boca, aí tem um empurrão. Olha lá, vai o Eric. Não acertou o rosto necessariamente, né? A famosa cena que acerta ali, põe a mão no rosto, agora é o hábito, né? Põe a mão no rosto e cai. Mas o jogador do Tadieres ali foi expulso. É agressão ao Eric. Ainda que a expulsão possa ter sido exagerada, assim, é uma estupidez agir dessa maneira, gerar essas confusões num jogo que já estava completamente resolvido, já estava 2-0 para o São Paulo. O São Paulo já tinha a liderança, o Tadieres já era o segundo colocado, então realmente o time argentino foi mal, né? Certas coisas são complexas, né? Ontem no jogo em Itaquera, o Corinthians ganhava por 3-0 na hora da substituição do Paulinho, o Carlos Miguel foi dar a faixa de capitão para o Paulinho entrar. Os caras queriam arrumar confusão porque o tempo estava passando, estava 3-0 o jogo, minuto 80, alguma coisa virar assim. o jogo. 3-0 resolvido, uma homenagem, né? Jogadores do Racing realmente incomodados. Bom, vamos ouvir o Zubeldia, ainda com o Rodrigo Nestor ao lado dele, vamos lá. A veces con los jugadores, otras veces con el staff, porque obviamente me siento parte de todo lo que se hace para que el equipo gane. Así que la alegría de los jugadores, la alegría de nuestra hinchada es mi alegría. Así que creo que hicimos un buen juego, jugamos bien, fuimos muy serios tácticamente, muy ordenados. En algunas situaciones estuvimos un poco acelerado en el proceso con balón, pero es normal porque había mucha adrenalina por el juego de hoy, Copa Libertadores, y queríamos salir primero. Lo logramos con un buen juego, así que estoy contento por los jugadores, por todo el staff, por los dirigentes, por nuestra hinchada que vio un lindo espectáculo y por quedar primero en fase de grupo. Luiz, boa noite. É claro que você exalta o trabalho da equipe, principalmente a parte defensiva. Eu queria que você falasse especificamente de um jogador, do Alisson, que talvez seja o jogador mais regular do São Paulo até aqui em 2024. Que hoje é um volante. Se você sabia, né, você pegou esse grupo de São Paulo recentemente, que há pouco mais de um ano o Alisson era um atacante e ele foi transformado pelo Dorival Júnior num volante. Queria que você falasse a respeito disso. El otro día creo que es un buen acierto de Dorival. Dorival ha dado en la tecla con la reinvención de Alisson. Nosotros, si uno mira el dibujo táctico, parece un 4-2-3-1, pero en realidad es un 4-3-3. ¿En qué sentido? Néstor es el tercer volante de proceso de balón, Alisson y Bobadilla, Damián. Y tanto Lucas como Luciano y como el centroatacante, en este caso Juan, piensan como atacante los tres. Lo que pasa que en la organización, mentalmente es 4-3-3, ¿no? Pero en la organización trato de que sea un 4-2-3-1, ¿no? Porque nos permite estar bien ocupando los espacios cuando tenemos que recuperar el balón. Alisson ha hecho un trabajo táctico, sobre todo en el último tercio, que es donde yo hago hincapié. En el último tercio es ocupando espacios intersectoriales junto con Bobadilla, Damián, que significa el espacio que deja entre el zagueiro y el lateral derecho o izquierdo, zagueiro izquierdo y lateral. Ese espacio intersectorial, cuando te atacan por un sector, ¿no? En el último tercio es muy importante formar un triángulo entre el volante, zagueiro y lateral, ¿no? Y el otro volante, en este caso Alisson
Si nos atacan por acá, Boduarish acá y Alisson acá, cuidando las zonas donde más expectativa de gol hay. ¿Bien? Entonces, y del otro lado, al revés. Él les cuida este espacio intersectorial y Damián acá. Eso tratamos de trabajarlo mucho para que la expectativa de gol del equipo rival sean menores, cosa que estamos logrando. Para eso se necesita mucha concentración e Alisson lo está haciendo bem. Luiz, Nestor, boa noite. Primeiro para o Nestor, a pergunta é no lance do gol. Você, desde a categoria de base do São Paulo, quando a gente acompanha, você sempre foi um jogador muito mais coletivo que se entregava muitas vezes para a construção de uma jogada e não aparecia ali no terço final. E atualmente você participa muito mais num contra um, numa disputa de bola, mais vertical, como a galera gosta de dizer. Você vê essa transformação, você acha bacana essa transformação? E para o Luiz eu queria perguntar de um jogador específico, que é o Lucas. Hoje ele sendo utilizado mais do lado direito, ele vinha sendo utilizado como um meia atacante, muito elogiado exatamente por ser aquele jogador que encontra o último passe com mais facilidade. E hoje, até por ele ser destro, tinha um pouco mais de dificuldade de encontrar esses espaços no meio na primeira etapa. Você está utilizando ele na direita, mas por uma necessidade pela ausência do Wellington Rato, por exemplo, que é um jogador que vinha sendo titular, você pretende utilizar ele como um meia atacante novamente? Ou até pensa em utilizá-lo pela esquerda também? Passa na sua cabeça tudo isso? Bom, boa noite. Claro que eu sou um jogador que estou em constante evolução, né? Então, gosto de jogar ali, me sinto bem. Hoje me passou que tive a oportunidade de ficar num contra um atacante, então consegui sofrer o pênalti. Mas a verdade é que estou em constante evolução, eu quero jogar, não importa onde for. Lógico que se for mais à frente me sinto mais confortável. Mas estou aí para aprender, seja jogando pela esquerda, pela direita. E só tenho a agradecer ao professor que vem me dando essa oportunidade para eu poder voltar a retomar meu ritmo, que eu tenho muito a melhorar ainda. Creo que Lucas puede jugar en los tres sectores. Cuando juega por el sector derecho, me parece... yo tuve un jugador, Salvio, Toto Salvio, en Lanús, que un buen jugador, después jugó en Benfica. Ahora jugó en Boca y después fue a México, que era muy parecida a su condición física. La diferencia que Lucas puede en conducción gambetearse 3 o 4 jugadores. Eso lo puede hacer por cualquier sector. Lo que a mí me gusta es buscar el antagonismo. Antagonismo es lo opuesto, ¿no? Es decir, si tengo a Néstor acá, que Néstor es muy vertical con su pegada y también pareciera que le van a quitar la pelota y de golpe te cambia el ritmo. Es muy inteligente con el cambio de ritmo, Néstor. Y también es bueno en el proceso esto de equilibrio como tercer volante. Es como que 50 y 50, te ayuda en las dos fases, ¿no? Entonces el antagonismo es Luca. Luca es más vertical, Luca es más atacante. Y ese antagonismo creo que termina siendo complementario para que el equipo funcione bien. Después, si tengo el Rato es vertical desde el punto de vista, va a enganchar y enseguida va a buscar jugadas verticales, o sea, directas. Un poco lo que pasa con Eric, un poco lo que pasó con Andrés. Por más que Andrés sea atacante, con Barcelona enganchó, buscó una jugada directa. Andrés, un jugador también cuando va por adentro, como es zurdo, izquierdo, generan ese tipo de jugada. A mí lo de Luca hoy me encantó. ¿Por qué me gustó? Porque Luca, cuando teníamos que hacer lanzamiento largo, ganó en mucha de juego aéreo. Me gustó porque no siempre estuvo en el carril interno, sino a veces estuvo abierto para tratar de buscar el 1 contra 1 por banda. Y yo creo que con el correr de los partidos vamos a poder aprovecharlo más. Lo que yo tengo que hacer ahora es no quemarlo físicamente a Lucas, ser muy inteligente para no quemarlo físicamente. Ahí ya es tarea mía. Muito bem, tá aí o Zubeldia, o Rodrigo Nestor também falou. Boa bem entrevista, legal, cara. Falando legal. de todos os jogadores, características. Hoje foi bem. Papo em alto nível ali com o Zubeldia.
Vamos para o intervalo. Tá aí, galera, grande vitória do São Paulo ontem contra o Tadieres, 2-0. Lucas marcando de pênalti, Luciano marcando um golaço. O Luciano, que após a chegada do Zubeldia, é um dos jogadores, né, que vem mais se destacando após a chegada, né, do Zubeldia. E ontem o São Paulo fez mais um bom jogo, mais uma ótima vitória e avançando em primeiro do grupo. Era o objetivo que o São Paulo tinha, né, de avançar em primeiro do grupo, conseguiu. Já estava classificado para as oitavas e ontem derrotou o Tadieres por 2-0 e o Zubeldia segue invicto, né? São Paulo evoluiu demais após a chegada do Zubeldia. Ontem, destaque, né, para a torcida, que foi recorde de público, mais de 50 mil torcedores, Morumbi lotado, e isso é muito importante também, né? O torcedor sempre apoiando o São Paulo. A torcida do São Paulo não decepciona, né? Nos jogos em casa está sempre presente e ontem não foi diferente. O São Paulo soube fazer valer, né, a força do seu torcedor e conquistou esse resultado aí muito importante. E agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Final de semana tem Brasileiro, jogo contra o Cruzeiro. O Brasileirão vai voltar esse final de semana. São Paulo torcer, né, para manter essa regularidade aí. Vem numa sequência muito boa de vitórias, ótimos resultados. E o time está crescendo, né? Cada jogo, cada partida. Agora aguardar o sorteio das oitavas de final, né, do adversário aí, para ver qual vai ser o adversário. Pode pegar um adversário aqui do Brasil, né? Tem a chance de pegar Flamengo, o Botafogo, são times ali do outro pote. São Paulo está no pote 1, classificou em primeiro, mas é aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. O sorteio vai sair na segunda-feira, uma da tarde, né? Vai sair o sorteio, aguardar aí para ver qual vai ser o adversário do São Paulo, né, nas oitavas de final. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo ontem. Torcedor tricolor que está feliz, está contente com mais uma vitória. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.